Olá, meus prezados telespectadores do Saber Direito, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Renato Brasileiro de Lima, estamos juntos aqui ao longo dessa semana para tratar de um tema fundamental do processo penal, que é a competência criminal. Então, hoje estamos juntos mais uma vez para tratar desse assunto. Eu agradeço mais uma vez a presença dos nossos três colegas, temos aqui a Janice, o Daniel e a Alana. Peço também ao nosso telespectador que queira participar, para que possa encaminhar seu e-mail para o saberdireito@stf.jus.br, bastando aí indicar o tema e o professor para aí a solução da sua dúvida. Estamos juntos aí ao longo dessa semana, hoje nosso último encontro, infelizmente, mas tivemos aí um encontro, uma semana bastante proveitosa. Na primeira aula falamos sobre o princípio do juiz natural, vimos sua previsão constitucional, falamos aí das suas principais regras de proteção e sobre assuntos atuais relacionados ao juiz natural. Na segunda aula, falamos sobre a competência da Justiça Militar. Fiz aí um quadro comparativo, falando sobre a Justiça Militar da União e sobre a Justiça Militar dos Estados. Vimos aí o que são crimes próprios e impropriamente militares, se o civil pode ser julgado pela Justiça Militar, se a Justiça Militar tem competência civil. Depois, na terceira e quarta aulas, falamos sobre a competência da Justiça Federal. Fizemos uma análise profunda do artigo 109, inciso 4º, e vimos também o inciso 5º, falando sobre crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando houver uma internacionalidade territorial. Falamos sobre o IDC, incidente de deslocamento da competência, e vimos também os crimes praticados contra índios, dando uma atenção especial para o genocídio contra índios. A aula de hoje, nosso último encontro, trabalharemos com o tema competência por prerrogativa de função. Então, esse é o nosso objeto de estudo, competência por prerrogativa de função. Tema de competência por prerrogativa de função, ele talvez seja, aí, à primeira vista, para o aluno mais chato, porque o aluno às vezes fala assim, poxa, Renato, mas esse assunto eu tenho que ficar decorando lá quem que o Supremo julga, quem que o STJ julga, quem que o Tribunal de Justiça julga. Realmente, em alguns concursos isso acaba sendo cobrado. Então o examinador vai te colocar, governador do estado é julgado por quem? Desembargador do TJ é julgado por qual órgão? Para resolver isso, e para, logicamente, termos uma aula mais produtiva, eu não vou aqui ficar dizendo para vocês, olha, Supremo julga esse, STJ julga esse. Eu já fiz para vocês, inclusive lá no livro de competência criminal, tirei de lá um quadro sobre essa competência por prerrogativa de função. E esse material estará disponível na internet para vocês. Então, vocês têm acesso a um quadro onde vocês têm cada uma das autoridades e por qual órgão jurisdicional ele será julgado caso venha a praticar um crime, seja o crime de natureza comum, seja o crime de responsabilidade. A aula de hoje, na verdade, é para focar sobre algumas regras interessantes pertinentes a esse assunto. Eu gosto de explicar dessa forma, porque ao mesmo tempo em que eu vou explicando as regras ligadas à competência por prerrogativa de função, eu aproveito para ir dando alguns exemplos. Então fica uma aula mais interessante para o nosso aluno. Então vamos lá, então, competência por prerrogativa de função. Primeiro, é importante você não usar aqui nesse ponto a expressão foro privilegiado. A mídia, particularmente quando vai se referir ao assunto, ela gosta de usar a expressão foro privilegiado, no sentido pejorativo, denotando que seria um privilégio do promotor Renato, do juiz tal e do desembargador tal. Na verdade, a competência por prerrogativa de função, ela não está ligada à pessoa do acusado. A existência dela se justifica pela relevância das funções desempenhadas por certos agentes. Então, esse é um ponto inicial e um ponto que merece a sua atenção. Você não pode achar que é o promotor Renato que está sendo protegido, que é o juiz tal que está sendo protegido. Não, a Constituição opta por dar uma proteção especial a essas funções. Tanto é verdade que a gente vai ver ao longo dessa aula que essa competência por prerrogativa de função, ela só se justifica então enquanto você estiver no exercício da função.
porque ela não se destina à proteção da pessoa, ela se destina à proteção do cargo, da função por ela desempenhada. Sobre competência por prerrogativa de função, vamos aqui trabalhar com algumas questões importantes. E a primeira delas diz respeito a quê? A primeira delas diz respeito à investigação de pessoas com foro por prerrogativa de função. Então, a primeira questão interessante diz respeito à investigação sobre pessoas com foro por prerrogativa de função. Aqui uma questão interessante e às vezes pouco trabalhada e abordada pela doutrina. Vamos imaginar que a Alana, nossa colega, seja amanhã delegada da Polícia Federal. E aí a Alana está investigando um crime e ela chega à conclusão de que o suspeito é um deputado federal, de que o suspeito é um senador da República. Será que a Alana pode levar adiante essas investigações? Será que ela pode investigar esse crime aí sem fazer qualquer comunicação? Será que ela pode, ao final dessas investigações, resolver indiciar esse deputado federal? Chamo a sua atenção para o inquérito 2411. Nesse inquérito 2411, numa questão de ordem que foi levantada nele, aqui no Supremo Tribunal Federal, entendeu o Supremo Tribunal Federal que, num caso envolvendo um senador, só para você entender, o senador ele foi indiciado por um delegado da Polícia Federal. O Supremo, nessa questão de ordem no inquérito 2411, entendeu que, quando uma pessoa tem foro por prerrogativa de função, a investigação, a abertura de inquérito policial depende de autorização do ministro relator. Então, cuidado com isso, porque a Alana ela não pode, como delegada, de plano, instaurar o inquérito policial. Se no curso de uma investigação ela chega à conclusão de que há indícios sobre o envolvimento de um deputado, de um promotor, de um desembargador, de acordo com essa questão de ordem, é necessária autorização do ministro relator para o prosseguimento das investigações. Então, voltando ao exemplo, se o delegado, então, verifica que há envolvimento de um senador, ele é obrigado a se reportar aqui ao Supremo Tribunal Federal para que seja designado um relator. E aí sim, esse ministro relator vai dar a autorização para o prosseguimento das investigações. Veja bem que não é que o ministro relator vai acompanhar e presidir as investigações, porque senão teríamos um juiz inquisidor. Na verdade, a esse ministro relator caberão as mesmas competências que a lei confere a um juiz criminal. Então, uma vez autorizada a abertura das investigações, se, por exemplo, o delegado quiser uma interceptação telefônica, ele vai ter que pedir para o ministro do Supremo. Se quiser uma busca e apreensão na casa do deputado, vai ter que pedir para o ministro do Supremo. Mas o importante é entender isso. De acordo com essa decisão do Supremo, a autorização do ministro relator é necessária tanto para a abertura das investigações, como também para o próprio indiciamento. Então, cuidado com isso. O indiciamento também é necessária a autorização judicial. Não por outro motivo, no caso concreto apreciado pelo Supremo, o indiciamento feito pelo delegado sem autorização acabou sendo anulado, porque entendeu-se que seria necessária essa autorização. Então, essa é a primeira regrinha que eu gostaria de destacar com vocês, relacionada à autorização para a abertura das investigações e para o indiciamento. Veja que a decisão do Supremo, ela diz respeito a um senador, mas, mutatis mutandis, o raciocínio também é válido para as demais hipóteses de competência por prerrogativa de função. Então, também vale no caso de um promotor, também vale no caso de um governador, de um desembargador, etc. A segunda regra básica sobre competência que eu gostaria de destacar com vocês diz respeito ao arquivamento de inquérito policial. Então, uma segunda regra interessante diz respeito ao arquivamento de inquérito policial. Renato, como assim?
Imagine você que um deputado federal, depois da autorização do ministro relator, esteja sendo investigado. Então, ele está sendo investigado. As investigações vão correr perante a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão do MP com atribuições para atuar aqui perante o Supremo. Possamos imaginar que, ao final das investigações, o Procurador-Geral da República entenda que não há elementos probatórios para oferecer a denúncia contra o deputado. Então, a investigação foi feita, as diligências foram esgotadas e o Procurador-Geral da República entende que não há elementos probatórios para se oferecer a denúncia. Eu indago, será que o Procurador-Geral da República, ao fazer sua promoção de arquivamento, é obrigado a submeter essa decisão ao Supremo Tribunal Federal? Ou será que ele, Procurador-Geral da República, é quem vai decidir sobre o arquivamento e não há necessidade de apreciação do Poder Judiciário? Vale a pena prestar atenção a isso? Por quê? Porque a gente sabe que quando o arquivamento se dá perante um juiz de primeira instância, o arquivamento é um ato complexo. Porque o promotor de justiça, ele faz o seu pedido e esse pedido ele é apreciado pelo juiz. Se o juiz não concorda, ele aplica o chamado e famoso artigo 28. Ele manda para a chefia da instituição. Agora, olha que interessante, porque nesses casos de atribuição do Procurador-Geral da República, você há de concordar comigo que o Procurador-Geral da República ele já está no ápice da instituição. Então, veja, se ele fosse obrigado a submeter o seu pedido ao Supremo Tribunal Federal, se o Supremo Tribunal não concordasse com a promoção de arquivamento, o que o Supremo ia poder fazer? Haveria um outro órgão do MP para poder encaminhar esses autos? Não, não teria para quem mandar. Então, vale a pena prestar atenção a isso. E por quê? Porque o Supremo entende, então, que nesses casos de atribuição originária do Procurador-Geral da República e também do Procurador-Geral de Justiça, não há necessidade da decisão de arquivamento ser submetida à apreciação do Poder Judiciário. Então, se o Procurador-Geral da República, ao final das investigações, concluiu que não há elementos probatórios autorizando o oferecimento da denúncia, não há necessidade de submeter essa decisão à apreciação do Judiciário. Até mesmo porque se o Supremo não concordasse com esse pedido de arquivamento, não teria para quem mandar essa investigação. Então, por isso, não há necessidade de submeter esse pedido à análise do Poder Judiciário. Agora, cuidado. E cuidado por quê? Porque o exemplo que dei diz respeito à ausência de elementos probatórios. E por quê? Porque também o Supremo entende que em algumas situações a decisão de arquivamento ela faz coisa julgada formal e material. Então, em algumas situações, quando o inquérito policial é arquivado, significa dizer que acabou o assunto. Porque aquela decisão, ela faria coisa julgada formal e material. É o que acontece, sem sombra de dúvidas, nos casos de atipicidade e de extinção da punibilidade. Então, se um arquivamento se dá com base na atipicidade do fato delituoso, essa decisão de arquivamento, ela faz coisa julgada formal e também material. Vale a pena ficar atento a isso. E por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal entende que nesses casos em que a decisão de arquivamento fizer coisa julgada formal e material, ou seja, nessas hipóteses de atipicidade e causa extintiva da punibilidade, aí é necessário que a decisão de arquivamento do Procurador-Geral da República seja submetida à apreciação do Poder Judiciário. Porque se não fosse submetida à apreciação do Judiciário, não teria como produzir coisa julgada formal e material. Então, mais uma vez, e aqui resumindo, hipótese de atribuição originária do PGR,
Precisa o Procurador-Geral da República submeter a decisão de arquivamento ao Poder Judiciário? Sua resposta: Renato, em regra, não há necessidade de submeter a decisão de arquivamento ao Poder Judiciário, vírgula, salvo quando essa decisão produzir coisa julgada formal e material, que ocorre nos casos de atipicidade e extinção da punibilidade. Se o Procurador-Geral, então, quiser pedir o arquivamento com base na extinção da punibilidade, nesse caso, a decisão de arquivamento deve ser submetida à análise e ao crivo do Supremo Tribunal Federal. Primeira regra, segunda regra explicadas, vamos para a terceira regra importante. Acusados com foro por prerrogativa de função não têm direito ao duplo grau de jurisdição. Acusados com foro por prerrogativa de função não têm direito ao duplo grau de jurisdição. Aí uma questão das mais interessantes, e se vocês quiserem pesquisar no Supremo, vocês vão encontrar o recurso em habeas corpus, o RHC 79.785. O RHC 79.785 refere-se aí a um ex-promotor, à época ele era promotor, um promotor de justiça em São Paulo que teria matado sua esposa. Esse promotor de justiça, à época, foi julgado pelo Tribunal de Justiça, porque promotores são julgados pelo TJ, salvo em relação a crimes eleitorais. Julgado pelo Tribunal de Justiça, ele quis recorrer, ele quis ter direito ao duplo grau. O que o Supremo disse? Cuidado, o Supremo disse que se ele já é julgado pelo TJ, ele não tem direito ao duplo grau de jurisdição. E por quê? Porque na Constituição Federal não há previsão de um órgão jurisdicional que pudesse apreciar um recurso contra essa decisão do TJ. Então o Supremo entendeu que ele não teria direito ao duplo grau de jurisdição. Mas aí tome cuidado, porque o aluno às vezes acha que duplo grau de jurisdição é a mesma coisa que poder recorrer. Às vezes a gente acha, né? Você fala assim, poder recorrer é a mesma coisa que duplo grau. E aí você comete um erro. Duplo grau é a possibilidade de você recorrer, mas desde que o seu recurso seja capaz de devolver ao todo o conhecimento da matéria de fato e de direito. Então, duplo grau, meus colegas, no Brasil, grosso modo, é o que acontece com uma apelação. Porque quando você apela, você tem direito de questionar matérias de fato, você tem direito de questionar matérias de direito, e você tem a possibilidade de discutir questões probatórias. Isso é duplo grau de jurisdição. Curso que seja capaz de devolver ao tribunal todo o conhecimento da matéria de fato, de direito e probatória. Então, olha que interessante, e cuidado para não confundir, porque julgado pelo Tribunal de Justiça, o promotor não tem direito de apelar. É o que o Supremo entendeu. Mas isso não significa que ele não possa recorrer. Porque, veja bem, se ele é julgado pelo TJ de São Paulo, ele tem a possibilidade de interpor recurso extraordinário para o Supremo, e ele tem a possibilidade de também interpor recurso especial para o STJ, desde que preenchidos seus requisitos. Agora, entenda muito bem, o RE e o RESP não são exemplos de duplo grau de jurisdição. Porque quando você interpõe um recurso extraordinário, você não tem a possibilidade de discutir questões probatórias, questões de fato. Porque o recurso extraordinário se presta à proteção da Constituição e o recurso especial se presta à proteção da legislação federal infraconstitucional. Então, por isso que o RE e o RESP não podem ser apontados como espécie de materialização do duplo grau de jurisdição. Então, a terceira regra é exatamente essa.
Acusados com foro por prerrogativa de função não têm direito ao duplo grau de jurisdição, aí compreendido como a possibilidade de reexame da matéria de fato e de direito por um órgão jurisdicional diverso e superior ao que proferiu a decisão. Quarta regra interessante que merece ser analisada com vocês sobre competência por prerrogativa de função. Qual é? É exatamente a infração penal praticada antes do exercício funcional. Então, infração penal praticada antes do exercício funcional. Aqui o melhor exemplo, para que você possa compreender, acaba invariavelmente parando em situações aí de pessoas que praticam um crime. Então, a pessoa pratica um crime de furto, de estelionato, de apropriação indébita e depois, a título de exemplo, vamos imaginar que ela seja eleita e diplomada como deputado federal. Então, a pessoa praticou um crime, não tinha foro. Depois, no entanto, ela é diplomada como senador da República. Pergunta-se, nesse caso, em que a pessoa praticou um crime antes, mas depois ela assume a função, a competência fica na primeira instância ou será que a partir do momento em que ela é diplomada, a competência é alterada? Cuidado com isso, a gente sabe que quando aí a pessoa é diplomada, vira deputado federal, vira senador, a Constituição nos diz que deputados e senadores são julgados pelo Supremo Tribunal Federal em relação a crimes comuns. Então, se a pessoa foi diplomada aí como senador, ela passa a ter direito a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo em relação a esse crime praticado antes. Então, para que você entenda, se o processo estava na primeira instância, a partir do momento em que ela foi diplomada deputado federal, o processo automaticamente vem para o Supremo Tribunal Federal. Aí o aluno pergunta, Renato, mas e os atos processuais praticados antes da diplomação pelo outro juiz? São nulos? Não. A gente sabe que você deve olhar para a lei à época da prática do delito. Se antes você não era deputado federal, não era senador, os atos processuais praticados por aquele juiz são plenamente válidos. Agora, no momento em que essa pessoa foi diplomada, ela passa a ter direito a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Aí uma questão bastante atual, sabe qual? O cidadão praticou um crime antes. Aí ele é diplomado e sobe para o Supremo. Aí vamos imaginar que o Supremo marque o julgamento dele para a semana que vem. E se ele renunciar? Então ele renuncia ao mandato, fala assim, não quero mais ser deputado, vou renunciar. Será que a competência é mantida no Supremo ou será que diante da renúncia a competência volta para a primeira instância? Muito interessante isso, sabe por quê? Porque o Supremo, no finalzinho do ano passado, de 2010, ele mudou sua orientação. Tem um primeiro caso em que um deputado federal, acusado de tentativa de homicídio, ele renunciou ao mandato 5 dias antes do julgamento pelo Supremo. O Supremo publicou a pauta de julgamentos para a semana seguinte, na sexta-feira, e o julgamento dele foi marcado para quarta-feira. Aí, com 5 dias de antecedência, ele renuncia ao mandato. À época, o ministro Joaquim Barbosa ficou indignado com a situação, porque claramente a renúncia foi usada aí como manobra para sair do Supremo, mas a posição que se firmou à época era de que, como ex-deputado, ele não tinha mais direito ao foro. E aí o processo foi devolvido à primeira instância. Vale a pena prestar atenção, porque depois desse primeiro caso, houve um segundo caso no finalzinho de 2010. Nesse, vai vendo a que ponto as coisas vão chegando, a renúncia do deputado, ela foi publicada no dia do julgamento pelo Supremo. Então ele renunciou no dia anterior e houve a publicação pela Câmara dos Deputados no dia do julgamento.
aí foi um negócio assintoso demais. O Supremo claramente, e pelo menos na minha opinião, de maneira muito acertada, entendeu que a renúncia ela foi usada de maneira abusiva. Quer dizer, o cidadão se valeu da renúncia exatamente para que o processo saísse do Supremo e fosse devolvido à primeira instância, o que logicamente demora muito tempo e que poderia beneficiá-lo para eventual prescrição. O Supremo, nesse caso, não só manteve o julgamento perante o Supremo, como também condenou esse deputado a uma pena, e não me lembro ao certo, mas mais de 10 anos. Então vale a pena dar uma olhada, um julgado muito importante e reafirmando a importância da competência por prerrogativa de função e também, de certa forma, evitando-se que manobras abusivas possam evitar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.